Moby Dick Show de hoje, internacional, só que hoje não vai precisar de legenda, porque é nada mais, nada menos do que meu amigo Rico Tolomelli, o Rico da Grow Know-how, o Rico que ensina você a cultivar, ensina você uma porrada de coisas, me ensinou, me deu a crítica, o que agora ele está apertando lá. Então, muito prazer recebê-lo aqui no Moby Dick Show. Rico Tolomelli, meu mestre. Prazer estar aqui esse marco do ativismo canábico no Brasil, né? Que é o Moby Dick Show, que vai realmente chacoalhar as estruturas do ativismo canábico, que vai realmente mostrar muita gente que a gente nem sabia que estava ligado com a cannabis e que está aí apoiando a legalização e apoiando que tudo se normalize. Não é isso, Di? É isso mesmo, Rico. E o mais importante de tudo é para fazer as pessoas que não são ligadas à cannabis perceberem que elas, querendo ou não, são ligadas à cannabis, né? Porque, como nós sabemos todos, o Brasil só foi descoberto por causa da maconha, que é o cânhamo. Maconha nada mais é do que trocar as sílabas, como é que chama? Acrônimo, essa coisa assim, que troca sílabas. Então, maconha, cânhamo. Eles tiraram o C aqui, entendeu? Botaram o M na frente e trocaram o C e virou maconha, mas na verdade é cânhamo. E o cânhamo fazia todas as velas, todas as cordas e todos os tecidos na época. Era um produto, quer dizer, era uma planta muito cultivada e de muito interesse. Tanto que os espanhóis, quando começaram a colonizar a América Central ali, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi levar o cânhamo para ver se era possível fazer cultivo de cânhamo em grande quantidade nas novas terras que eles tinham descoberto, porque uma planta utilíssima para a sociedade, muito, muito útil. Então, realmente ter um cultivo e ter, como se diz, ser soberano na produção de cânhamo, né, para a produção de roupa, de corda, de vela, dessas coisas, era era um artifício de poder. E por isso que os europeus, na descoberta do continente novo, né, descoberta, entre aspas, estava ali já vendo como fazer para cultivar, como fazer para explorar aquelas terras para extrair cânhamo, porque era realmente importante. E foi assim uma das portas de entrada do cânhamo na América, que a gente, uma das, porque ele já existia aqui por outro caminho, pelos seres humanos que vieram lá atrás, milênios antes dos europeus chegarem aqui. Já estava por aqui também. Você sabia que os descobridores, eles nas ilhas que passavam, eles plantavam, eles jogavam sementes de cânhamo, porque se eles ficassem, rasgassem as velas, se eles tivessem problemas com as cordas, eles podiam se reabastecer nas ilhas. Olha, isso eu não sabia, meu. Isso eu não sabia. Quer dizer, eles já faziam um caminho de manutenção dos barcos, mantendo matéria-prima para fazer manutenção dos barcos. Olha só que coisa. A globalização naquela época era justamente essas rotas. Né? Hoje em dia a gente está falando de um outro tipo de globalização, mas a gente está falando da mesma planta, com o mesmo potencial de estar aí se espalhando pelo mundo para fazer uma manutenção, só que é uma manutenção não só das velas, das caravelas que estavam fazendo esse trânsito aí na época, mas uma manutenção da sociedade hoje em dia. A cannabis pode estar aí para fazer uma manutenção no indivíduo,
nas pessoas que hoje em dia estão aí sofrendo com ansiedade, depressão, dores, todo tipo de dor, muitos distúrbios emocionais que essa sociedade maluca que a gente vive hoje, com essa pressa, com esse gerenciamento do tempo maluco que colocam na gente, sabe? Antinatural. Na natureza, não existe nenhum animal que trabalha 8 horas, 5 dias por semana e tem 2 dias de folga. Não é assim na natureza. E isso foi colocado na gente nessa estrutura social e, sei lá, esse sistema econômico que a gente vive, que força a gente a viver dessa maneira antinatural e que hoje a gente está assim meio perdido. A gente viu até com a pandemia como deixou o fato das pessoas terem que mudar a maneira como dividem o tempo, como pôs as pessoas assim em conflitos emocionais muito sérios, sabe? E que a gente que conhece a maconha bem, sabe? A gente que conhece os caminhos que a maconha pode entrar na vida das pessoas e fazer a vida das pessoas melhor, a gente percebe o quanto que essa loucura que vem sendo essa maneira de viver que a gente vem vivendo poderia muito bem ser aliviada com cannabis, com tratamento de cannabis e principalmente não só o tratamento de cannabis, mas a reflexão que o tratamento com a cannabis traz para a pessoa, para ela poder definir melhor o que é o melhor para ela, para a saúde dela. Definir melhor como ela distribui o tempo dela, como ela trabalha, como ela dedica o tempo dela ali. Se isso não é a manutenção reparadora, que antes a gente estava falando da manutenção reparadora das velas e das cordas, das caravelas que paravam ali nas ilhas para aproveitar, a gente está falando hoje da cannabis trazendo uma manutenção reparadora para o ser humano, para o indivíduo. E, obviamente, que isso traz uma reparação para a sociedade. Toda essa loucura entre as relações humanas que a gente vê hoje, tanta polarização, tanta dificuldade das pessoas se entenderem, e que a cannabis poderia estar aí aliviando tudo isso, tornando tudo mais fácil. Se não fosse a proibição, não é? Você sabe quem foi a primeira pessoa que resolveu proibir a maconha no mundo? A primeira pessoa? Não sei. Eu vou te contar. O cara era mais ou menos assim, ele tinha mais ou menos 1,5 m, botava a mão assim no peito e chamava Napoleão. Mas assim, não era útil para ele? A cannabis não era útil para ele? Eu vou te contar a história. Foi o seguinte, Napoleão, com dificuldades na invasão do Egito, falou assim, o que está acontecendo? O que esses egípcios lutam tão bravamente, tão ferozmente? Qual é o segredo dos egípcios? Aí os infiltrados, os arapongas foram lá no Egito e viram que os caras usavam haxixe. Aí o Napoleão falou assim, pô, traz esse troço pra cá que nós vamos dar pros nossos soldados. E os caras trouxeram haxixe e deram pros soldados franceses. Aí eles fumaram o haxixe, entendeu? E falaram assim, pô, bicho, por que a gente vai bater nos caras? Vamos pra casa, que é isso aí? E aí o Napoleão falou, não, isso é uma droga perigosíssima, porque faz bem para os egípcios e faz mal para os franceses. Então vamos proibir mundialmente. Na hora que ele fez isso, os ingleses pularam nas tamancas, porque eles importavam o cânhamo do Egito. E aí eles falaram, não vai ter que proibir essa porra não e tal. Então foi a primeira vez que foi usado, entendeu? Foi criminalizado o consumo para esconder as verdadeiras razões econômicas dessa proibição. Dick, se a gente parar para prestar atenção, toda proibição, toda lei que proíbe alguma coisa, na verdade, ela é
um exercício de poder de alguém querendo manipular e tirar o poder do outro, para evitar que aquele poder do outro possa interferir no poder de quem está proibindo ali. Qualquer uma delas, se a gente observar, vai ter esse fundamento. E por isso que Caetano já dizia que é proibido proibir. Porque, na real, todo tipo de proibição é uma atitude fascista. Porque é uma atitude de exercer o poder e tirar o poder de alguém. Então, é fascista. A proibição, qualquer proibição. E aí, como a gente está falando, né, da proibição de uma planta, que é completamente fora da noção, né? Proibir uma planta, proibir a natureza. Quando a gente pensa que ela é o fundo dela é uma ação fascista para perpetuar poder, para tirar poder do outro, aí fica mais fácil de entender por que da proibição, por que a proibição aconteceu, né? E vem se sustentando. Muita gente detesta usar o deschavador, porque diz que estraga não sei o quê, estraga a planta. Eu vejo você aí com uma tesourinha, eu só uso deschavador. Eu uso deschavador, eu não uso, para deschavar, eu não uso a tesourinha, não. Eu acho que dá muito trabalho de chavar na tesourinha. E eu gosto do jeito que fica no deschavador, que ele fica mais homogêneo e dá para eu fazer também mais fino o deschavado mais fino, porque eu gosto do beck mais compacto. Entendi. Queima mais devagar, ele dura mais tempo, a fumaça vem mais devagar também. Então aí eu tenho menos chance de dar uma aspirada e vir um montão de fumaça, queimar a garganta, essas coisas, sabe? Como é que você resolveu escapar daqui e ir para o Uruguai? O Bolsonaro ainda nem estava eleito. Pois é, o Bolsonaro, o máximo que ele tinha feito era não ter feito nada como deputado na época, né? Então eu nem sabia quem ele era quando eu vim. Não foi por causa dele, não foi fugindo do que estava acontecendo no Brasil. Foi realmente assim, observando uma oportunidade que se abria no país de eu poder me profissionalizar com cannabis de maneira legal. Ou seja, eu poderia me dedicar a cannabis de maneira profissional, ou seja, estudando a fundo, podendo falar abertamente que eu estava fazendo isso. Sem ser considerado um bandido. Sem ser considerado bandido. E trocar ideia com outros profissionais mesmo, do ramo, e poder trocar ideia profissional. E não de como a gente faz para se esconder da polícia, ou de como a gente faz para que ninguém saiba do nosso cultivo. Entendeu? Queria sair desse tipo de tópico, de assunto, que é o que muitas vezes define como que a gente produz, o trabalho que a gente faz, acaba sendo definido pelo que tem que ser feito escondido, pelo que tem que estar sendo feito por causa da proibição, que tem que ser pensado antes de ser executado, só por causa da proibição. Eu queria viver num lugar em que eu pudesse ter a liberdade para pensar em problemas reais do cultivo. Entende? Porque esse problema de fugir da polícia, ele não é um problema real, ele é um problema causado pela proibição. O cultivo em si tem outros problemas. Você tem que olhar se a planta está sendo bem alimentada pelo substrato, você tem que olhar se a planta está bem cuidada, se está bem regada, você tem que ver se não tem bichinho, você tem que aprimorar o teu cultivo para que ela renda mais resina. Então você tem que ter uma capacidade técnica, você tem que ter uma capacidade de pesquisa, entendeu? Para fazer isso em alta escala. Fugir da polícia é uma coisa que realmente não se encaixa nos problemas da maconha, né? Pois é, e demanda tempo, demanda dinheiro, demanda tempo de várias formas, né? Tempo de pensar em como fazer para ficar escondido, dinheiro para poder bancar as coisas que é preciso bancar para você poder fazer um cultivo escondido. Aquelas despesas obscuras, né, que a gente tem quando é clandestino, né?
Pois é, sabe? O próprio fato de ter que fazer tudo meio indoor, você gasta um montão de luz elétrica, torna até a eficiência ambiental do cultivo uma coisa um pouco contraditória, né? A gente está aqui defendendo cultivo, planta, natureza e tudo mais, mas tem que fazer com luz elétrica, gastando luz elétrica, que no caso do Brasil não é poluente, gastar a luz elétrica não é poluente, mas de qualquer maneira não é um recurso que a gente deveria estar desperdiçando, sendo que a gente tem tanto sol no Brasil e poderia estar fazendo outdoor, sabe? Então, assim, foram essas coisas que me fizeram vir para o Uruguai logo depois da legalização. Não logo depois, legalizou no fim de 2013, eu vim para o Uruguai conhecer no fim de 2014 e já decidi me mudar e me mudei no meio de 2015. Tá? Então foi 1 ano e meio depois da legalização, foi quando eu me mudei, tem 5 anos já. Mas já foi com essa intenção de poder trabalhar tranquilo e me focar em aspectos objetivos, práticos, técnicos da cannabis, e não nos aspectos de ter que fugir ou de ter que fingir que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo. Depois de 5 anos aí no Uruguai, você se estabeleceu e criou o quê? Um cachorro que ainda está em fase de educação. Foram muitas coisas, porque esse período meu aqui, esses 5 anos, teve uma parcela muito grande que foi dedicado ao tema, dedicado à cannabis. Você estava criando um aplicativo, né? Eu vim com dois projetos já desenvolvidos na minha mente. Eu tinha um sócio, então ele era desenvolvido com esse sócio também, que era esse aplicativo que você tá falando. E tinha o Grow Know-How, que já era um projeto desde antes de eu sair do Brasil. O aplicativo era um aplicativo para cultivadores. Ele era para... a princípio, ele começava como uma agenda, mas a ideia, uma agenda do cultivo, mas a ideia era que ele se expandisse para oferecer mais ferramentas e mais benefícios para o cultivador. Mas ele era uma ferramenta para auxiliar no cultivo e fazer com que o cultivador melhorasse a cada temporada, ele pudesse melhorar e que ele pudesse também, se ele produzisse numa escala que fosse para outras pessoas, por exemplo, se ele cultivasse num clube ou por uma associação, que ele pudesse também ter o feedback das pessoas. Então, era um aplicativo para isso. O meu primeiro 1 ano e meio aqui no Uruguai foi focado em desenvolver esse projeto. O Grow Know-How ele ficou meio como um projeto paralelo, mas com um pouco menos de enfoque, porque ele era um projeto mais pessoal, é um projeto um pouco mais conceitual, ele é sem fins de lucro, então eu tinha que buscar o caminho do fins de lucro para poder sobreviver, e ele foi andando com um pouco menos de ritmo. Isso no primeiro 1 ano e meio, assim. Quando não deu certo a parada do aplicativo, porque aí também tem a história do porquê não deu certo, que aí é a história de sociedade que não dá certo, que aí deixa para lá. Eu me foquei no Grow Know-How. Só para dizer que esse aplicativo que o Ricardo estava desenvolvendo era uma coisa muito importante, porque ele ia, além de melhorar o seu cultivo, ele ia também fazer que você não fizesse umas cagadas que eu fiz, como, por exemplo, perder strains que a minha mulher adorava, entendeu? Como a Northern Lights e como a própria Critical. Que eu perdi, no caso. Que você não perdeu. Sim, essa era uma das ideias do aplicativo. Realmente ele ser uma ferramenta para que esse tipo de coisa não passe, nem muitas outras das coisas, que a gente não esqueça o que fazer, ou que a gente se programe para poder comprar insumos na hora certa e nunca faltar insumo. E já existe um aplicativo desses hoje em dia? Não na linha do que a gente estava desenvolvendo, porque a linha que o caminho que a gente queria fazer
começava com esse caminho do cultivador, mas ia abrangendo outras coisas. E a maneira como a gente tinha pensado de ir abrangendo outros segmentos do mercado, né, outro público, fazia com que todo o conceito fosse único, que não existe hoje em dia nada que seja desse jeito. Então, o que tem são outras ferramentas em coisas específicas. Você tem alguma dica para dar para o cultivador, já que ele não dispõe do teu aplicativo? Não tenho, Dick. Eu não tenho porque depois que acabou o aplicativo, depois que eu saí da sociedade, o meu ex-sócio seguiu. Ele ainda tentou seguir adiante. Então, quando eu saí da sociedade, eu me afastei completamente do mundo tecnológico com cannabis nesse sentido. O que eu queria era evitar o conflito de estar me envolvendo no mesmo segmento que o meu ex-sócio ainda estava desenvolvendo. Ética, isso chama ética. Isso. O nome disso é ética. É. Só que, na verdade, era uma ética meio egoísta, porque, na verdade, eu não queria ter dor de cabeça. E eu sabia que se eu me envolvesse com esse segmento, eu teria dor de cabeça. Então, para não ter, eu resolvi migrar, e na mesma época que eu resolvi migrar, eu conheci a Larissa do Mi Casa 420. Maravilhosa, maravilhosa. Você me apresentou, estou apaixonado. Mas a Larissa estava começando com o projeto dela, que era o Mi Casa 420, que na época, ele já migrou, o Mi Casa 420 hoje já é um aplicativo. Olha que coincidência. Maravilhoso, né? por sinal. Explica o que é o Mi Casa. Na época que isso aconteceu e que eu conheci a Larissa, o Mi Casa era como se fosse um Airbnb da cannabis. Ó. Ou um bed and breakfast brasileiro. Bed and Tá? breakfast é demais. Não sei se vocês conhecem o bed and breakfast, é como se fosse um Airbnb para cannabis. Você oferece hospedagens, né, que tenham a cannabis envolvida de alguma maneira. Pode ser uma hospedagem cannabis friendly, que você só pode fumar no lugar e tal, mas pode ser até numa fazenda, ou num clube, ou num local que tenha um cultivo, ou qualquer coisa assim. Então, quando eu conheci a Larissa, que ela estava promovendo o Mi Casa 420, eu vi que ali existia uma oportunidade de trabalho, que era fazer a hospedagem com cannabis. E como eu tinha um cultivo legal, nessa casa mesmo que eu estou morando agora, que eu voltei a morar aqui, foi a primeira casa que eu morei no Uruguai, como eu já tinha um cultivo legal, bonito, eu hospedando as pessoas aqui, eu já poderia ensiná-las a cultivar ou bater um papo sobre cannabis, independente da conexão que a pessoa tivesse com a cannabis. E aí eu vi que essa era a ponte para o Grow Know-how nascer de novo, ou tomar o foco da minha atenção. O Grow Know-how começou a ganhar força de novo quando eu conheci a Larissa e quando eu comecei a fazer as hospedagens aqui e apresentar o cultivo e falar sobre cannabis. Como eu tinha estudado muito sobre todos os aspectos da cannabis, todos os segmentos de mercado, todos os segmentos de usuário, de pessoas que estão conectadas, que é o cultivador, o paciente, o médico, o produtor de insumo, o cara que faz grande, o cara que faz médio, o cara que faz pequeno, o que importa a tenda, o que vende bong. Eu conheci gente de todos os lados, traficante, sabe? De todos os lados. E eu vi que eu tinha a capacidade de trazer para quem quisesse conhecer o segmento canábico e que vinha ter a experiência se hospedando comigo aqui em casa, tendo o cultivo que ficava aqui do lado. Agora eu estou reiniciando ele. Por enquanto ele está só no comecinho aqui, depois a gente pode até dar uma mostrada em como ele está, mas ele está bem no comecinho porque eu acabei de mudar de volta para essa casa. Mas eu estou colocando ele de volta num aspecto que dê para eu usar o cultivo como plataforma para demonstrar o conhecimento, né, sobre a cannabis de diversos segmentos.
Então, se a gente vai falar sobre cultivo, ali eu tenho um monte de plantas em diferentes etapas que eu posso usar de exemplo para falar sobre cultivo. Se eu vou falar sobre extração, eu tenho um monte de coisas relacionadas a plantas, que seja flor, ou que seja flor colhida, que seja ela congelada, que seja trimming, que seja material feito, para falar sobre extração. Se a gente vai falar sobre negócios, a gente tem, além das plantas que estão aqui, a gente tem as plantas que a gente pode fumar e trocar uma ideia melhor sobre negócios. Certo. Sabe? Então, assim, isso daí começou a dar o formato do Grow Know-how que ele tem hoje. Porque quando eu vim para o Uruguai, o Grow Know-how como ideia, como projeto, ele se resumia a um clube de cultivo, em que eu posso ter um cultivo de até 99 plantas fêmeas florescendo, e o espaço do clube de cultivo ser o estúdio de gravação de um canal que apresenta técnicas de cultivo. Então, esse era o conceito do Grow Know-how. Grow de cultivo, know-how de conhecimento, né? E Grow Know-how para crescer o know-how. Então, tipo, o trocadilho em inglês, infelizmente, era assim que minha cabeça funcionava na época que eu registrei o domínio. E tá ótimo, eu acho ótimo. Mas que já explica bem qual era a ideia. Só que esse conceito exigia que eu montasse o clube, que a estrutura fosse acontecendo dessa maneira. Quando passou essa minha mudança, essa pivotagem do foco, mudar do que era o aplicativo para agora eu estava hospedando as pessoas na minha casa e estava ensinando a elas aqui na minha casa, eu vi que o Grow Know-how ele podia expandir dessa ideia do clube com estúdio para algo um pouco mais complexo, mas em compensação com um potencial de trazer de volta, porque a ideia sempre é trazer de volta para as pessoas algo muito mais rico. Desculpa o trocadilho com o meu apelido, mas esse apelido, esse trocadilho, eu acabo fazendo muito porque ele faz base do meu conceito em várias coisas. Ele coloca a tua personalidade holística dentro do projeto, né? Exatamente. Exatamente isso. E essa personalidade holística que eu acabo falando muito no rico, porque o rico é o holístico, é o que vê muitas coisas, é o que se nutre de muitos nutrientes diferentes, entende? É o que tem muitas fontes de conhecimento, sabe? Não é concentrado em uma coisa, é o rico do variado. Isso daí me mostrou que o Grow Know-how poderia ser esse ponto variado, esse ponto rico de conhecimento sobre a cannabis, que parte do grow, do cultivo, porque sem o cultivo, sem a cannabis planta sendo cultivada e acontecendo, ela existindo como planta, não acontece nada mais do universo canábico. Então, como ele é a base, é a semente, desculpa o trocadilho de novo, de todo o mercado canábico, então ele é o foco central, mas dentro de todo o segmento, holisticamente, eu estou observando. Desde que eu estava estudando para montar o aplicativo, eu estou estudando holisticamente. Desde que eu me mudei para cá, o holisticamente está presencial, com outras pessoas, em eventos como a Expo Cannabis, que desde que eu estou aqui, eu participo todos os anos, eu estou lá fazendo conexões, conhecendo pessoas, ampliando a minha visão do segmento. Grande Mercedes, né? Que eu te apresentei. E você me apresentou ali para a Mercedes, que hoje é uma amiga pessoal, mas que é a cabeça do evento ali. E ela nem sabe quem sou eu. Mas eu tive mais chance de encontrar com ela de novo. Você só teve aquela vez. Então, por isso, talvez ela lembre mais de mim do que de você. Posso contar? Mas essa história é boa. Eu estava no Uruguai, minha passagem era às 8 horas da noite e a Expo Cannabis ia estrear lá, começar.
Isso acho que foi de 2017 ou o quê? 2018. Foi a segunda, né? Foi em 2015, porque foi no ano que eu me mudei para cá. A primeira Expo Cannabis que eu ia, então o voo era tipo 3, 4 da tarde. A Expo abria às 2, né? Tô colocando os números só para você falar números corretos, mas era. Continua a história Você aí. sabe que eu não sei por que eu tenho uns lapsos, mas enfim, a Expo abria às 2, era 10 e pouco da manhã, eu falei assim, cara, eu tenho que entrar nesse negócio. Ele falou, o Rico falou, pô, mas tá fechado, como é que você vai fazer? Eu vou entrar. Aí fui lá e falei, ó, eu sou um jornalista de Brasília, actor, me gustaría mucho a ver lo que es la Expo Cannabis, porque mi avión sale en 3 horas, eu não puedo ir embora sem ver. Aí chamaram a Mercedes, e aí veio a Mercedes, eu falei, ó, eu tenho que fazer isso e tal, porque senão eu vou perder, eu não posso perder essa oportunidade e tal. Ela falou, ah, sim, como não, foi simpaticíssima. E me arrastou lá para dentro, sem credencial, sem porra nenhuma, me arrastou lá para dentro. Eu entrei, conheci, fumei um bagulho com os caras e tal, e pai, vi altas coisas e saí antes de inaugurar. Aí falei, o Rico, tem uma mulher lá que você vai adorar, chama Mercedes. Olha, o telefone dela é esse. Você saiu da Expo, você já me mandou a mensagem, falou da Mercedes e falou: entrando na Expo, logo na entrada, tem umas plantas, tem um cara apresentando um monte de plantas na direita, o Bruno. Ele é um belga muito legal. Não deixa de conhecer esse cara. É Você verdade. lembra? Você É. lembra? Tá. Então eu fiz exatamente o que você falou aquele dia. Eu cheguei lá, a primeira pessoa não foi a Mercedes, porque eu estava entrando, descobrindo como entrava. Na hora que eu entrei, vi as plantas, vi o cara lá, falei, você que é o Bruno, e aí troquei uma ideia com ele. Aí a gente. E falei assim: olha, a gente trocou uma ideia, trocou contato. O cara morava em Rocha também, então ele morava tipo 40 quilômetros da onde eu vivo. Isso porque eu vivo a 250 quilômetros de Montevidéu. Ou seja, a própria Mercedes mora aqui, 40 quilômetros de onde eu vivo. É a vizinha dele, do Bruno lá. E depois eu fui e encontrei, perguntei para a equipe lá quem que é Mercedes, quem que é Mercedes. Aí me apresentaram, falei, olha, eu sou o Ricardo, sou amigo do Dick que falou com você hoje, veio aqui, ele me falou para eu te conhecer e tal. Eu sei que você deve estar numa loucura aqui, mas tá, depois a gente. Eu acho que a gente vai ter outra oportunidade, que eu estou morando aqui no Uruguai e tal, não sei o quê. E hoje a gente é amigo, mas foi assim que eu me apresentei a partir de você ter me apresentado virtualmente dessa maneira. Eu sou só a antena de já. É isso aí. E a cola da seda que conectou ali as pessoas. A lambida. Exato, a lambida. E uma coisa que você me inspirou nesse dia foi de realmente assim não ter vergonha ou não ter embaraço para poder parar e falar com uma pessoa que eu não conheço, mas que eu tenho interesse em conhecer e um interesse genuíno em conhecer. Eu tô agora na minha cabeça com um negócio assim. Eu tenho certeza de que eu estou defendendo uma causa justa, entendeu? Uma causa bacana, que eu posso dar a minha vida por ela e eu não vou estar desperdiçando a minha vida. É isso aí, é esse tipo de genuíno, sabe? Então aí quando a gente fala de interesse genuíno, a gente está falando de interesse genuíno em conhecer uma pessoa que você percebe que tem uma visão como essa que você acabou de citar, sabe? Porque é isso, essas são as pessoas que vão acrescentar na nossa vida, são as pessoas que elas têm o propósito genuíno delas e elas são genuínas, e quando você vai conhecê-las com o interesse genuíno de conhecê-las é para aprender, para absorver. Então, esse interesse genuíno eu não tenho mais vergonha de expressar
para quem seja, eu Poxa, conhecendo ou não. que E bom. naquele dia, várias pessoas que eu conheci na Expo Cannabis daquele ano de 2015, uma delas eu posso citar aqui, que eu lembro muito bem, foi o William do Grow Room. Ele era um cara muito famoso dentro do meio canábico naquela época. 2015 ainda estava muito no começo, o meio canábico famoso, de pessoas que você sabia nome da pessoa, sabia quem era um círculo muito pequeno. E o William, ele era muito proeminente, porque ele tinha naquela época, sim, ele era muito proeminente por causa do Grow Room, que era muito importante naquele momento. Então, ele era uma pessoa muito importante para eu conhecer, e eu tinha realmente ali aquele interesse genuíno em conhecer, e fui pensando nessa forma, nisso que eu aprendi nesse dia, que quando eu fui conversar com a Mercedes, quando eu fui conversar com o Bruno, eu estava desenvolvendo isso, só que eu estava desenvolvendo isso com a desculpa de foi o Dick que indicou, entendeu? Eu estava jogando na tua conta, sabe? A vergonha que eu estava sentindo de ir lá e trocar uma ideia com uma pessoa que eu não conheço, atrapalhar o trabalho da pessoa, entre aspas, sabe? Mas foi porque, assim, tipo, era um interesse genuíno meu. A sua indicação, a sua atitude de sair da Expo, me mandar uma mensagem imediatamente falando dessas duas pessoas para conhecer, era de tanta genuinidade, sabe? Era tão sincero o amor do que estava acontecendo ali, o teu amor pela ganja, expresso em você falar assim, Rico, não perde de conhecer essas pessoas, porque você estava entendendo que eu não perder de conhecer essas pessoas também estava direcionado no amor genuíno pela planta, o interesse em comum pelo segmento, pelo assunto. Aí eu fui lá, falei com a Mercedes dessa maneira, falei com o Bruno e o William. Eu cheguei para ele, ele estava no meio de um monte de gente parando para conversar com ele, porque na época também, por ele ser uma pessoa proeminente, ele tinha um monte de bajulador ali que eu vi, que tinha uma galera bajulando, sabe? E eu falei, porra, não quero ser um bajulador, eu não quero parecer o cara que tá, ô, mano, pô, sou seu fã aí, hein, velho, pô, cara, meu. Ou então ir lá pedir uma dica de uma coisa, o cara tá no meio, ele tá vendo a Expo. Ele está no momento como das outras pessoas que tá ali na Expo. Ou ele tá até trabalhando. Então, tipo, em respeito a isso, mas com essa coisa do interesse genuíno, e com porra, eu vou usar o exemplo do Dick de, meu, se o interesse é genuíno, eu não vou sentir vergonha, eu vou lá falar. E aí parei o William, falei assim, pô, William, ó, eu quero só me apresentar, não quero te interromper, depois em um outro momento a gente se fala mais, eu te procuro por Instagram e tal, mas eu quero me apresentar, eu sou o Ricardo e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Me apresentei e falei que depois procurava ele. 2 meses depois eu mandei um direct no Instagram falando, lembra do cara que parou para falar contigo e tal, não sei o quê. E depois a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente em Punta del Este, a gente trocou ideia algumas vezes. A gente não tem muito contato, porque as nossas vidas são muito, mas nas vezes que a gente teve contato, que a gente precisou da gente no contato que a gente teve ali, foi muito válido, porque é isso, teve o interesse genuíno, teve a conversa sem intrusão ali e valeu demais por essa inspiração. Interesse genuíno. Que barato. Pois é. O William é uma pessoa que para mim é importante, ele nem sabe da importância que ele tem para mim. Eu tenho pouca proximidade com ele, ele não me dá muita bola, agora que ele está começando a falar comigo, mas ele não sabe que eu tenho o Grow Room tatuado aqui, ó, na minha pele. Tá escrito aqui, tem uma florzinha do Grow Room aqui tatuado, que eu tatuei lá no evento dele. Rico, eu queria saber, bicho, já que você está morando no Uruguai, e eu acho que a lei uruguaia está anos-luz na frente de todas as leis do mundo em relação à democratização da maconha, porque as outras todas são voltadas para a empresa e aí todas... Então eu queria que você me dissesse o que é a lei
no Uruguai? Por que ela é melhor que as outras e como está a situação agora aí? Primeiro de tudo, assim, a gente tem que entender o contexto de como a lei aconteceu. A lei aconteceu, olha que interessante, ela aconteceu por pressão popular de usuários e cultivadores que queriam parar de ser presos porque cultivavam e usavam, porque já não era crime usar. Hashtag Já faz usuário, hashtag apoio usuário. Hashtag usuário, hashtag apoio usuário. hashtag cultivador, hashtag apoio o cultivador, porque foram os usuários e os cultivadores que começaram a mover e fazer pressão e dizer, gente, não é proibido usar, porque não é proibido usar qualquer droga faz muito tempo, faz décadas aqui no Uruguai. O usuário não é criminalizado, tá? É proibido vender, ainda é proibido vender, sabe? Então, ainda é tráfico vender cannabis sem ser dentro dos caminhos legais, como acontece. Então, foi essa pressão desse público. Não existia um público de cannabis medicinal fazendo pressão, por exemplo. Então, a lei ela foi muito embasada nessa questão do usuário mais comum e do cultivador mais comum, que é a pessoa comum mesmo, não era a indústria, não era o medicinal, não era nada muito especial. Só que, para legalizar, o texto da lei, eles fizeram de uma maneira que ele fosse abrangente, que ele permitisse que a cannabis realmente fosse legalizada em todos os níveis, que pudesse ser permitido e definido como cultivar, vender, exportar, importar, produzir semente, estudar, fazer qualquer coisa. Então, é uma lei que permite fazer qualquer coisa. E dentro dessa lei existem os decretos que limitam as coisas ou que definem quais são os parâmetros para que cada uma das possibilidades possa acontecer de fato. E aí, dessa maneira, a lei ficou abrangente, depois ela ficou restritiva através de decreto, que faz com que seja facilmente mutável, caso vá se percebendo que esses decretos são muito limitadores para o segmento. Então, o que rolou foi isso. Os primeiros decretos foram os que definiram os clubes, foi o que definiu a venda na farmácia, foi o que definiu quem produz para o governo vender na farmácia. Então, ele foi para atender essa primeira demanda dos usuários. Aí começou a aparecer os usuários pacientes, que até hoje não tem claro em decretos como que eles são atendidos. Mas o governo já compreende que existe esse gap e já tem mais de um ano que vem tramitando um texto de decreto para definir como produzir óleo de cannabis para pacientes de forma artesanal ou de forma para o mercado local. Da mesma forma que o usuário de uso adulto ou de uso recreativo, depende de como cada um gosta de chamar. Eu acho que Mas é uso, é uso. Não tem essa é o história de uso. recreativo. É que assim, no caso aqui, os decretos que definem para esse tipo de usuário definem só flor. Todas as medidas, todos os limites são relacionados à flor. Não tem nenhuma especificação sobre extratos ou sobre produtos derivados da cannabis. E isso é o que está acontecendo agora, uma formulação para existir esse tipo de regulamentação para o mercado local. Porque para exportação já tem toda uma definição de como fazer e como certificarem as empresas para que elas possam exportar.
Interessante isso que você está falando, porque sempre se falou, você repetiu várias vezes a minha hashtag, que é usuário, entendeu? E o usuário, na verdade, é a parte mais importante e mais prejudicada. E a parte maior, entendeu? Tem mais usuários do que cultivadores, tem mais usuários do que sei lá o quê, mas tem sempre mais usuários. O usuário é a ponta final do mercado, entendeu? E é muito estranho que o mercado não saia do armário, entendeu? Que o usuário não se rebele, como se rebelou no Uruguai, o usuário não se rebele contra essa condição de bandido que lhe é imposta. Eu acho assim, Dick, eu acho que está caminhando para isso no Brasil, tá? E assim, a gente vê que está caminhando para isso através da Marcha da Maconha, através de pequenos passos conquistados, por exemplo, a partir do momento em que a Marcha da Maconha passou a não ser considerada apologia, ou seja, a partir do momento que ela teve o precedente jurídico para acontecer como liberdade de expressão, isso foi uma certa vitória e que, assim, algumas pequenas desse tipo, outras que vêm pelo medicinal, que vêm pelos habeas corpus, que vêm pelas associações que já estão podendo produzir, esses passos estão acontecendo porque o que aconteceu aqui no Uruguai? Para o usuário e o cultivador darem o passo e fazerem a pressão que eles fizeram, precisava do apoio popular. Se não, faziam um referendo, a população ia vetar e ia voltar tudo para trás. Aí já faço uma interrupção de novo para dizer hashtag apoio o usuário, porque o seu familiar que é usuário não é criminoso. Exatamente, assim. Então, o que precisa é acontecer na sociedade brasileira essa normalização do usuário, que o usuário ele não tem absolutamente nada pior do que um usuário de álcool. E usuário de álcool, a gente fala desde o cara que toma cerveja uma vez por mês quando sai com os amigos, até o alcoólatra. Mas pode vender bebida para menor de idade? Não, tem uma lei. Pode. Tem uma lei. Tem uma lei. Entende? E tem uma lei que ela diz assim, num grau muito, muito, muito alto, ela é cumprida. Porque eu me lembro bem de quando começaram a exigir RG na porta das baladas, eu me lembro bem quando fecharam um monte de bares que vendia para menor de idade. O uso responsável, o uso adulto. Né? O uso adulto. Assim como tiraram a propaganda na televisão, assim como diminuíram toda a parte de propaganda tanto de bebida alcoólica quanto de tabaco, é regulamentar a cannabis nos mesmos moldes, porque a gente está falando de coisa que é para adulto e que não precisa de propaganda. O adulto que precisa de cannabis, ele não precisa de propaganda. Não. Ninguém precisa fazer propaganda para convencer ele, porque ele já sabe. Entende? Então, não precisa propaganda, não precisa ser para menor de idade, pode ser tudo muito bem controlado, como fazem controle com as bebidas alcoólicas, como fazem controle com cigarro. Você não precisa anunciar, porque todo mundo sabe onde compra a ganja, entendeu? Eles não precisam fazer comercial na televisão, eles não precisam, entendeu? É tudo boca a boca, tudo escondidinho, mas todo mundo vai lá buscar. Uma ganja que vem do Paraguai, que joga para o Paraguai nossas divisas, não é isso? Que mata pretos e pobres na favela com bala perdida, né? E que cria todo esse canal, esse fluxo de dinheiro, que é o canal do narcotráfico, que é o cartel, que conecta não só a maconha, mas vem a cocaína também, pasta base, crack. Não é só para abastecer o Brasil, também é para abastecer Europa, Estados Unidos e outros lugares do mundo. Então, assim, isso daí, esse caminho daí é favorecido por essa tapada de olhos que a sociedade vai fazendo
E que é o que está acontecendo no Brasil. Aqui já não acontecia isso. Aqui já era visto, a população já via que, assim, primeiro, o usuário já não era tão mal visto. Tem os cabeças quadradas, mas o usuário que normal, assim, já não era mal visto, sabe? O próprio cultivador também não era mal visto, porque não faz mal para ninguém. Eu queria pedir para você uma pergunta que é tradicional aqui no Moby Dick Show. Para quem ou para o que você liga o foda-se? Olha, eu vou ligar o foda-se para um montão de gente que pensa em si mesmo acima das outras coisas. Porque nós somos formados de todas as coisas. Nós não somos só nós mesmos. Nós somos todas as coisas. Então, aqueles que pensam primeiro, colocam assim muito acima em todas as suas atitudes, são aquelas pessoas egoístas. Para essas eu mando foda-se. Vocês tiveram uma lição de genuína vontade e sabedoria universal de Rico Tolomelli do Grow Know How. Esse foi o Moby Dick Show de hoje. Muito contente com essa lição de moral que a gente deixa, entendeu? Persiga a sua vontade genuína e acredite no que você acredita que é certo. E vambora, gente. Esse foi o Moby Dick Show de hoje. E quarta-feira que vem o próximo, hein? Não perca. Um beijo e foda-se.